Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. É uma alegria estar com vocês. Nessa noite nós estamos conduzindo o culto, né, com o Ministério de Jovens. Também quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus continue falando com todos nós e que a palavra de Deus toque o nosso coração e a palavra de Deus nos transforme. Amém? Irmãos, antes do pessoal projetar o tema de hoje, nós estamos aqui na igreja, na série O Poder de Deus. Então nós estamos ouvindo diversas mensagens a respeito do poder de Deus. Ouvimos sobre o poder que nos alcança, sobre sermos cheios do poder de Deus, sobre uma vida cheia do poder de Deus. E hoje eu senti de compartilhar a respeito de descansar no poder de Deus. E isso é importante porque nós, ao longo da nossa jornada cristã, nós temos fé, nós entendemos a obra da salvação, a obra da cruz, nós manifestamos a nossa obra através dos nossos atos, nós nos arrependemos, isso também é um dom de Deus, os dons e os sinais também são fruto do amor de Deus que opera em nós, a própria esperança que o Evangelho nos dá também é algo que vem de Deus, a força que nós temos para vencer as batalhas também vem do Senhor, mas eu entendo que tudo que nós vivemos vem de Deus e vem pela fé que o Senhor nos dá. Mas nós vivemos num tempo que o ritmo das coisas, eles vivem num ritmo muito acelerado. Nós vivemos num tempo que as pressões do dia a dia, as pressões que nos cercam, muitas vezes elas nos cansam e nos desgastam. E para isso nós precisamos entender que nós também precisamos do poder de Deus para descansar nele. Nós precisamos aprender que é somente em Deus que nós podemos desacelerar, porque enquanto o ritmo desse século vai falar que nós precisamos acelerar, nós precisamos conquistar mais, nós precisamos comprar mais, nós precisamos ganhar mais, nós precisamos avançar mais, e fala sobre esse ganho, sobre esse mérito, sobre aquilo que você conquista, e você vai entrando num ritmo tão acelerado, que muitas vezes a sua alma, ela vai desfalecer no meio do caminho. Então, nós precisamos entender que nessa figura de entender que nós precisamos descansar pelo poder do Evangelho, para descansar no poder do Evangelho, a Bíblia ela vai mostrar de forma muito clara a imagem do pastor e das ovelhas. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, Deus usando para se referir como Deus, Jesus, como nosso bom pastor, mas como nós, o povo de Deus, também o povo de Israel, a igreja, como as suas ovelhas, como parte do seu rebanho. Eu fiz uma anotação bem rápida, que a palavra ovelha aparece mais de 200 vezes ao longo da Bíblia, e a palavra pastor mais de 150 vezes. Então nós entendemos que Deus, ele dá uma certa importância para esse tema, e é através dessa relação de pastor e ovelha, enquanto Cristo, o nosso bom pastor, o nosso eterno pastor, nós entendemos que nós somos as ovelhas que podem descansar nesse rebanho. Então, o objetivo daquilo que eu quero compartilhar com vocês é a pergunta que o Espírito Santo me fez quando eu estava preparando essa mensagem. Eu já pude compartilhar com os jovens um tempo antes e a pergunta que o bom pastor faz pra gente é como está o nosso coração diante do bom pastor. Sabe, a ovelha, eu vou abordar um pouco disso. A ovelha, ela é um animal muito peculiar. E Deus, ele faz questão de escolher essa figura de linguagem para falar conosco, porque a ovelha tem características muito específicas. A ovelha, ela vai ter uma característica de que ela tem muito medo. Então, por ela ser muito refém do medo, muitas vezes nós vamos ver uma ovelha que não bebe água e morre de sede por ter medo do seu reflexo na água. Então, tantas outras características que nós vamos ver, mas ao longo da Bíblia, para a gente contextualizar e entrar no texto específico, a gente vai ver em Gênesis, Abel era um pastor, a gente vai ver Moisés era um pastor, Abraão era pastor de ovelhas, Jacó era pastor de ovelhas, a gente vai ver também Noé também cultivou ovelhas, a gente vai ver Isaías fazendo a linguagem de Deus, chamando Israel de seu rebanho, de seu aprisco, a gente vai ver Davi era um pastor. Em Ezequiel nós vamos ver uma figura a respeito de Deus enquanto rei que vai vir governar sobre as nações
como um pastor, que governará sobre as nações como um bom pastor. E aí a gente vai ver, eu quero ler com vocês rapidamente, antes da gente entrar no texto, mas Isaías 40, no verso 11, Isaías 40 vai falar a respeito do ministério de João Batista, mas Isaías 40, verso 11 diz assim: como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos dos seus braços e os carregará junto ao seu coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. A gente vai ver depois em Isaías 44, Ezequiel 34, Isaías 63, Deus vai falar em Isaías 63 que ele conduziu Israel como um rebanho ao saírem do Egito. Então, e Zacarias também, a gente vai ver, então, ao longo da Bíblia, e Jesus em João 10, ele vai se revelar como bom pastor. Em Lucas 15, Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida. Então, nós vemos que Deus, ele faz questão de mencionar isso. Então, abra sua Bíblia comigo, no Salmo 23, porque eu entendo que é o texto básico para a gente pensar a respeito desse tema. No Salmo 23, Salmo capítulo 23, verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas a minha mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche os seus olhos comigo mais uma vez. Senhor Jesus, nós te reconhecemos como o nosso bom pastor. Nós te reconhecemos como o nosso Salvador, o nosso Rei e o nosso Redentor. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, abra o nosso entendimento e nos ensine sobre o seu coração enquanto o nosso bom pastor. Cuida e pastoreie o nosso coração, Jesus, porque só o Senhor pode nos conduzir a águas de descanso. Só o Senhor pode nos conduzir à bondade e à misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, venha e se sente conosco e fale conosco. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, para a gente entender, Israel tinha basicamente duas fontes de renda. Ou a pessoa em Israel criava animais, era um pastor, ou ele era um agricultor e plantava. Basicamente, a economia de Israel funcionava assim. Mas o pastor, ele tinha uma rotina muito específica. O pastor, numa região desértica, então não é como a gente tem aqui, que qualquer fazenda que a gente possa sair em 10 minutos daqui da cidade, a gente vai ter uma fazenda com um pasto muito lindo, com espaço para muitos animais, com água e comida à vontade. Lá no Oriente Médio não era assim. Nós estamos falando de uma região árida, seca e desértica. Então, ao mesmo tempo que nas madrugadas fazia 5 graus, menos 1 grau, menos 3 graus, durante o dia fazia 45 graus. Então, o pastor da ovelha, ele tinha que entender e lidar com essas dificuldades de clima com as suas ovelhas. E para ajudar, a ovelha, ela não é o melhor animal que se adapta nos ambientes extremos. Então, um pastor de ovelha, ele tinha que ter todo o cuidado, todo um jeito para cuidar dessas ovelhas. E a gente vai entender, vendo na história, e a gente pode pegar como Davi, que escreveu esse texto, que a sua rotina ela tinha alguns princípios. Davi, ele estava, por exemplo, na propriedade da família, ele saía do curral, passava pelo deserto e chegava num oásis. E aí então as ovelhas se alimentavam. Aí então as ovelhas elas podiam ter alimento, água e descanso. Só que ao mesmo tempo ele tinha que voltar para sua casa, então voltava do lugar de oásis para o deserto
e para a sua casa. Então todos os dias, essa era a rotina de um pastor. Todos os dias Davi, certamente ele fazia essas coisas. Levantava pela madrugada antes do sol nascer e saía com as suas ovelhas, conduzindo uma a uma. E a gente vai saber que as ovelhas têm uma dificuldade em ouvir a voz do pastor. Muitas vezes elas são rebeldes, muitas vezes elas são difíceis de domar, mas eles falam que na tradição de Israel eles desenvolveram uma técnica muito diferente, que os pastores, eles iriam algumas vezes atrás do rebanho ou após o rebanho, e eles cantavam canções, e de alguma forma as ovelhas elas se enfileiravam numa fila única e elas começavam a seguir a voz do pastor. Então, na hora que Davi, a gente pode pensar, na hora que Davi começava a cantar para suas ovelhas, aquele rebanho de 20, de 30 ovelhas, automaticamente elas se alinhavam e seguiam a voz de Davi. E é por essa razão que nós vamos ver Jesus falando: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas não seguem a voz de qualquer mercenário. As minhas ovelhas não seguem a voz de qualquer estranho, porque elas me conhecem, porque elas estão seguras em meu rebanho. E nisso, a gente vai ver que muitas vezes, no meio desse caminho, acontecia acidente. No meio desse caminho, uma ovelha fugia. No meio desse caminho, ovelha se perdia. E para ajudar, a ovelha ela também era um animal míope. Então, ela é um animal míope. Então, ela tem dificuldade para enxergar. Então, imagina, no meio de um deserto, para no máximo 2 homens conduzir todo um rebanho. E nisso, a ovelha caía no buraco. Aí a ovelha se machucava, se sujava, aí o pastor tinha que ir lá limpar. Muitas vezes a lã ficava manchada, então aquela ovelha já não servia mais para ser tosqueada, aquela ovelha já não servia mais para dar a lã, mas o bom pastor, Davi tinha que pegar lá aquela ovelha, limpar, botar de volta, dar água, proteção e voltava para o caminho. Outras vezes a ovelha simplesmente fugia e caía às vezes no espinho. O bom pastor tinha que ir lá limpar, limpar cada ferida, tratar, gastar, e mais uma vez, aquela ovelha não tinha mais valor financeiro, porque ela não dava mais um retorno. Mas mesmo assim, esse pastor, ele fazia isso dia após dia. Era na madrugada, era no sol quente, era às vezes no dia que sempre tinha uma ovelha que não queria andar junto com o rebanho. E mais uma vez, Davi tinha que ir atrás disso. Então, a gente vai ver também que e era costume, por exemplo, quando uma ovelha ela começava a dar muito trabalho, muita dificuldade, ela muitas vezes, ou quando o pastor morria e não tinha outra pessoa, aquela ovelha nunca mais ela ouvia a voz de ninguém, porque ela ouvia e ela só se sentia seguro, por ser um animal muito medroso, somente a voz do seu pastor. Então era muitas vezes a ovelha, quando perdia o seu pastor, ela era vendida ou até mesmo abandonada para morrer. Então, a gente vê essas características. A gente pode lembrar que, ao olhar na água, a ovelha tinha medo. Muitas vezes, ela, por ser míope, imagina, ela não conseguia olhar um caminho reto. E Israel, nessas regiões, tinha muito vale, tinha muita montanha. Então, todos os dias, eles tinham que passar por uma montanha, subir num passo, subir num monte, descer, e aí era no caminho de ida, no caminho de volta. O pastor, ele tinha o seu cajado, e o seu cajado ele tinha 3 funções. Ele tinha a função de proteção, de cuidado e de condução. Então, muitas vezes, quando a ovelha começava a sair do caminho, o bom pastor tocava na ovelha para trazê-la de volta. Outras vezes, quando essa ovelha às vezes estava caindo em algum lugar, o pastor e o cajado ele tinha como se fosse uma forma assim que fazia um círculo, então ele tinha que puxar pelo pescoço a ovelha. E outras vezes, quando aparecia, por exemplo, na história de Davi, um leão e um urso, eles prendiam um cajado, algo parecido com uma lâmina, para atacar esses predadores, porque a ovelha também não tem a capacidade nenhuma de se proteger. Então, muitas vezes o pastor tinha que enfrentar outros animais para cuidar das ovelhas. Então, no final das contas, era muito trabalho, era muita dificuldade, era muito detalhe e muito cuidado que esse pastor tinha que ter com essas ovelhas.
E por alguma razão Deus escolheu usar essa parábola para se referir ao seu povo. Por alguma razão Deus ele escolheu essa maneira para se comunicar com Israel e também conosco. Então, e muitas vezes acontecia que a ovelha, às vezes, quando ela ficava perdida, ela morria de sede. Às vezes ela estava dentro da água, próximo da água, e ela morria de sede por ter medo da água. E eu falei tudo isso, expliquei esse panorama, porque nisso a gente consegue ver um pouco da dinâmica da humanidade. A dinâmica de tantas incertezas que passam pelo coração do homem, mas Deus ele tem um cuidado e Ele sabe lidar com as nossas inseguranças, Deus sabe lidar com as nossas imperfeições, Deus sabe lidar com toda essa dinâmica de que muitas vezes a gente vai ser imperfeito, muitas vezes, na verdade todas as vezes, não existe vantagem para Deus em cuidar da gente, porque a gente só dá trabalho, a gente peca, a gente falha, a gente daí volta para Deus e Deus fala para a gente não fazer isso, a gente volta e Deus cuida da gente de novo. Então, para Deus é só prejuízo, mas mesmo assim, Ele pega a gente no colo como uma ovelha, Ele cuida da gente e cuida, não porque é vantajoso para Ele, não porque Ele ganha algo conosco, mas porque Ele escolheu nos amar. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Ele escolheu nos amar. Em Êxodo e também em 1 Pedro 2,9, Deus vai falar que nós somos o povo de propriedade peculiar. Em outros textos vai falar, a menina dos olhos do Senhor. Então Deus olha para nós com um cuidado, com um amor de um bom pastor, com um amor e com um zelo de alguém que realmente faz questão de nos amar. Porque a gente sempre fala que, gente, Deus tem anjo, Deus tem querubim, Deus tem nos céus, tem os 24 anciãos, Deus tem coisa muito melhor do que a gente, mas Ele faz questão de nos escolher em amor. Deus faz questão de olhar para a gente, muitas vezes como uma ovelha míope, muitas vezes como uma ovelha caída num buraco. Ele pega a gente no colo e cuida da gente dia após dia. Ele leva a gente para o deserto e nos conduz para a vida. E o primeiro ponto que eu quero pegar com vocês é que o bom pastor é suficiente. O bom pastor, que é Jesus, é suficiente. O texto vai falar, o Senhor é o meu pastor. E nada, algumas versões vão falar, de nada terei falta. Outras vão falar, e não preciso de mais nada. No verso 2 fala, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então, e aqui quando o texto vai falar, se você for estudar o texto mais a fundo no original, quando ele fala meu pastor, é que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Várias e várias vezes a Bíblia fala que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. E pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos propriedade de Deus duas vezes. Primeiro, porque Deus nos criou, então Ele é dono de todas as coisas, de toda a razão e de tudo que existe, está debaixo do domínio do Senhor, está debaixo do domínio de Cristo, mas também Jesus nos comprou na cruz. Jesus, como bom pastor, deu a sua vida por ovelhas como nós. Então, pelas duas vezes, nós somos de Deus, nós somos propriedade de Deus, porque Ele nos fez, e somos propriedade de Deus, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Então, isso faz que o nosso pastor seja suficiente. E no texto original, ele vai falar, nada tenho falta, e não que nada me faltará das coisas materiais que eu desejo, mas que nada eu terei falta, porque o meu pastor é suficiente, porque o meu bom pastor proveu o alimento, porque o meu bom pastor, ele me leva para as águas de descanso, porque o bom pastor, ele me leva para águas tranquilas. Então eu não preciso me preocupar, porque o meu pastor garante todas as coisas. Jesus, ele garante todas as coisas que nós precisamos. Então nós podemos plenamente descansar, sabendo que nós temos um bom. Então, é semelhante, a gente pode pensar que é semelhante a uma criança. Se for pegar uma criança de 2, 3 anos de idade, eu duvido que ela fica preocupada se amanhã vai ter um café da manhã para ela, ela vai acordar preocupada no meio da madrugada se vai ter comida amanhã, se os pais dela estão pagando todos os boletos. A criança, ela não se preocupa com nada, absolutamente nada. A vida dela é acordar, comer e brincar, e estar na presença do
dos seus pais. Por quê? A proteção e a segurança que o pai e uma mãe pode dar, essa é da mesma forma que Deus, enquanto pastor, Ele nos dá proteção, alívio e descanso. E a gente vai ver que Davi ele escreve: nós somos a propriedade de Deus, que o Senhor é meu pastor. E ele fala, e aí ele começa a fazer algumas declarações que coisas que o pastor, que Jesus, que o bom pastor como Deus, que ele faz. Ele me faz repousar, Ele me leva para águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas de justiça. Então isso, repousar, águas de descanso, refrigerar a nossa alma, veredas de justiça, não é obra nossa. Nós não vamos conseguir jamais nos levar a um lugar de descanso. Nós nunca vamos conseguir dar refrigério para nossa alma. Nós podemos buscar e vai ser insuficiente. Nós podemos procurar e nos guiar pela justiça, mas o próprio Jesus fala que a nossa justiça é imunda e não serve para nada diante da justiça do reino de Deus. Então nós entendemos que quem nos leva, quem nos dá paz, quem nos dá descanso, quem nos dá alimento, continua sendo o bom pastor, continua sendo aquele que nos conduz. Então o sujeito que está agindo nesse momento no verso 2, não é a ovelha, não somos nós, é o bom pastor. E a gente vai ver que ele vai falar, deixa eu só ver aqui, da mesma forma, pasto verdejante fala sobre alimento, da mesma forma ele vai falar sobre águas tranquilas, que também as ovelhas elas tinham dificuldade, se assustavam com águas que fossem muito barulhentas. Então se ele fosse numa cachoeira que tinha muita água, as ovelhas fugiam porque elas tinham medo da água. Então da mesma forma o pastor ele tinha que levar a cada ovelha para um alimento e para a água que fosse necessária, de forma que elas não fugissem. Então, chegava algumas vezes que o pastor, dependendo do tamanho do seu rebanho, se o rebanho era pequeno, ele tinha o cuidado de levar a água nas próprias mãos para as ovelhas. Esse cuidado de levar e alimentar. E quantas vezes Deus, enquanto esse pastor sobre nós, Ele nos dá o alimento. Muitas vezes nós estamos errando no mesmo lugar, e Deus vai nos dar descanso, nos dá alívio, nos dá proteção, não porque nós merecemos e não porque somos especiais, mas porque Ele é especial, porque Ele é tão bondoso que mesmo na nossa consequência de erros, Ele se alegra em cuidar, em nos amar. Então o primeiro ponto foi, o nosso pastor é suficiente. Jesus ele foi suficiente no passado para os patriarcas, Jesus foi suficiente para Davi, Jesus foi suficiente para os profetas, Jesus foi suficiente para a igreja primitiva, Jesus foi suficiente para o apóstolo Paulo, e Jesus continua sendo suficiente para nós. A graça continua nos bastando. O apóstolo Paulo viveu tudo que ele podia viver no evangelho, e ele ainda fala, a tua graça me basta. O apóstolo Paulo poderia falar que ter uma grande igreja e ser um missionário tão importante como ele foi, era suficiente para ele. Mas não, ele falou que a graça continuava bastando. A graça continuava sendo suficiente. Por quê? É as águas que nos trazem vida. Jesus também se revela, se não me engano, em João 4 e João 6, que Ele é a água viva que nos sacia para sempre. Ele é a água viva que tira não a sede de hoje, nem a sede de amanhã e nem a sede depois de amanhã. Ele é quem nos tira a sede da eternidade. Ele é quem nos tira a sede que nunca mais nós carecemos de nada, porque nós sabemos que Jesus cuida da gente. Que Jesus ele nos protege em seus braços e em sua soberania de amor. O segundo ponto que eu quero enfatizar com vocês é a proteção no Vale da Morte. Abre comigo no Salmo 23, no verso 5, fazendo um favor. Salmos, capítulo 23, verso 5 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Eu queria ler, eu li na versão da Bíblia judaica, que diz assim, deixa eu só achar aqui, ele fala:
ainda que eu atravesse pelos vales da escuridão, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem para sempre. Bom, a promessa do Evangelho não é a ausência do vale. A promessa do Evangelho, a promessa de Jesus, a promessa da palavra de Deus não é a ausência de aflição, mas é proteção e descanso no meio das aflições. Nós seguimos um Deus, um Cristo e um Redentor que dormiu na tempestade. Jesus, a gente vai ver diversos momentos que ele dormiu na tempestade, outros momentos no Evangelho de João nós vamos Jesus andando sobre as águas no meio da tempestade, em outros momentos a gente vai ver Jesus simplesmente falando, mar se aquiete, e no meio da tempestade ele trouxe paz. Então, o convite do Evangelho não é nos livrar da tempestade, não é nos livrar do vale da morte, mas é dar a sua presença durante o vale. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, é a presença do bom pastor que nos traz segurança. E eu estava reparando nesse texto, porque do verso 2 ao 3, nós vemos Davi escrevendo, ele me guia, ele me leva, ele me faz, ele me conduz. Então, ou seja, coisas que o bom pastor faz com as suas ovelhas. Mas aqui, no verso 5 ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra. Então nesse momento não é mais o pastor que conduzia a ovelha ao vale da sombra da morte, mas muitas vezes a própria ovelha caía no vale da sombra da morte, e o bom pastor, ele ia lá, pegava ela no colo e voltava com ela. Então, muitas vezes, Deus permite coisas que aconteçam na nossa vida, não porque ele é um Deus punitivo, mas porque ele permite, porque até no momento de aflição, até no momento do vale da sombra da morte, ele manifesta a sua bondade, o seu cuidado e a sua proteção. Então, e também, pensando a respeito daquilo que nós falamos a respeito da cultura da época, o pastor era o único que conhecia o caminho. Por quê? A ovelha, além de ser míope, além de ser medrosa, ela também tinha um problema de memória. Então, mesmo que ela fazia aquele caminho todos os dias, ela chegava no oásis e ela já se esquecia do caminho de casa. Então, a única pessoa que sabia o caminho de volta era o pastor. Então, mais uma vez, o bom pastor fazia, vamos pensar, 10 anos no caminho com o rebanho. Ele fazia todos os dias, e muitas vezes as ovelhas se perdiam no mesmo caminho, elas caíam no mesmo buraco, elas fugiam no mesmo lugar, elas se assustavam com os mesmos barulhos. E mais uma vez, o bom pastor, ele nos dá essa proteção. Então, o que o Salmo de Davi nos mostra é que Deus não nos garante a fuga dos problemas, mas a proteção no meio do vale, a proteção no caminho de ida e no caminho de volta para casa, no caminho bom, que às vezes era um caminho mais tranquilo, mas também no caminho que provavelmente poderia aparecer uma cobra, que provavelmente poderia aparecer um leão, provavelmente poderia aparecer um urso, mas ele conduzia, ele protegia. Então, e nisso a gente vê também, e muitas vezes ele teria que corrigir a ovelha usando a vara, trazer ela de volta para o rebanho. Muitas vezes os caminhos eram muito tortuosos e ele trazia, protegia para perto todas as vezes. No verso 5 ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Aqui já Davi ele faz uma pausa no texto e começa a fazer uma referência a respeito dele, mas também muitas vezes as ovelhas elas estavam no oásis se alimentando, e também no oásis, então, ou seja, no meio do deserto não havia alimento, mas na região verde, na região que tinha água, que tinha abundância, que tinha vida, outros animais também estavam lá. Então provavelmente o leão e o urso também estavam se alimentando no oásis. Então na mesa do banquete que aquelas ovelhas estavam, provavelmente eles estavam no mesmo ambiente. E mais uma vez, o pastor tinha que entrar com proteção. Então nós vimos que o bom pastor é suficiente, nós vimos que ele nos dá a proteção no vale da sombra da morte. Então nós podemos ter a tranquilidade que nós vamos ter aflição, nós podemos ter tranquilidade que nós vamos ter problemas, mas nós temos a tranquilidade que Deus está conosco. A maior bênção que nós podemos ter é a presença de Deus conosco, é a presença daquele que criou céus e terra em 7 dias, é Ele que está conosco.
É Ele que anda conosco, porque Jesus não é o bom pastor que nos dá a ordem, vá. Ele vai, mas Ele vai conosco. Jesus, quando enviou os discípulos, não enviou nenhum discípulo sozinho. Ele enviou todos os discípulos cheios do Espírito Santo. Então não existia grande comissão sem o Espírito Santo. Logo, a igreja não pode se mover e um discípulo não pode se mover sozinho. Ele precisa se mover com a presença do bom pastor. Então, e o terceiro ponto que eu quero falar é que nós temos uma esperança. A esperança que o bom pastor nos garante. Porque todos os dias eles levantavam de madrugada, passavam pelo deserto, num ambiente perigoso, se alimentavam e voltavam ao entardecer também, não muito escuro para não ficar perigoso. Ele voltava, mas aquelas ovelhas, elas tinham a garantia e a segurança que o bom pastor sabia o caminho de casa, que o bom pastor as conduziria. E é interessante que aqui ele fala, no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui, quando na tradição judaica da época, era muito comum você receber uma visita em casa, e às vezes era perigoso, existia um perigo em receber uma visita, porque era um estranho na casa. Então era muito comum, a gente vai ver isso em Deuteronômio, em Juízes 19, se não me engano, que quando você recebia uma visita, você colocava 2 seguranças na porta da sua casa. Você botava 2 pessoas responsáveis para seguir o seu visitante. 2 pessoas para acompanhar a estadia dele na sua casa e 2 visitantes para acompanhar a ida e a saída. E a promessa que Deus fala através do Salmo de Davi é que Ele coloca bondade e a misericórdia para nos proteger todos os dias. E Ele coloca a bondade e a misericórdia diante de nós todos os dias para nos seguir, no dia bom, no dia mau. A bondade e a misericórdia de Deus estará conosco. Então, e Ele fala, então habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, aquela visita que tinha como segurança bondade e misericórdia, ficaria na casa de Deus para sempre. Então a promessa do bom pastor é que quando nós estamos lá, nós temos a bondade e a misericórdia de Deus. E através da bondade e da misericórdia, nós temos uma segurança que dura para sempre. Logo, nós não precisamos ir embora da casa do bom pastor. E ele fala, habitarei na casa do meu Senhor para sempre. Na Bíblia judaica ele fala, bondade e a graça me acompanharão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor por anos e anos e anos vindouros. Então, essa é a promessa que o Evangelho nos faz, que certamente a bondade e a misericórdia vão nos proteger, vão nos dar segurança, vão nos dar tranquilidade, não porque vai ser tudo perfeito, mas porque no meio de tudo isso, Ele vai cuidar da gente. Deus, no meio do êxodo, mais de 1 milhão de pessoas fugindo de um país, no meio de uma perseguição violenta, Deus trouxe proteção e abrigo para um povo durante 40 anos do deserto. Então, eu imagino que é muito mais complexo Deus cuidar de 1 milhão de pessoas do que cuidar de nós, às vezes no dia a dia, coisas às vezes tão pequenas que nos dão medo, mas mesmo assim, da mesma forma que Deus olhava com bondade para Israel, na época do êxodo, Deus olha para nós, de forma individual. E essa promessa é que todos os dias, o bom pastor nos conduz de volta para o nosso lar. E aí existe a promessa da esperança, a bendita esperança que nós guardamos no nosso coração e no Evangelho aqui. Um dia, Deus vai nos levar de volta, não para a nossa casa na terra, não para a nossa casa que é passageira, não para a nossa casa que pode ser destruída e pode ser corrompida, mas Ele vai nos levar para o nosso eterno lar. Deus, Ele garante que a bondade e a misericórdia vão nos acompanhar até que o Senhor venha, até que Jesus volte a governar e volte a conduzir todas as nações. Ele vai nos guardar e nós temos a certeza que nós temos um lar eterno. Nós podemos ser forasteiros nesse mundo, nós podemos ser peregrinos nesse mundo apenas de passagem, mas eu sei que nós temos uma cidadania eterna. Nós sabemos que nós temos uma esperança eterna que nos guarda. Então nós entendemos que Jesus, Ele nos guarda. E quando eu estava estudando, eu li a respeito de uma história. Certa vez em Israel, eles estavam fazendo uma excursão
E eles viram um rebanho de ovelhas, né? E os turistas quiseram parar para tirar fotos, para ver aquela cena, porque é muito bonito você ver a cena da Bíblia se tornando realidade. E eles viam uns jovens cuidando de algumas ovelhas, uns senhores cuidando de algumas ovelhas, e em um determinado momento, tirando aquelas fotos, eles viram um pastor uma ovelha que estava correndo, ele foi lá, pegou aquela ovelha no colo e quebrou a sua patinha. E aí, os turistas ficaram espantados e até mesmo chateados por causa daquilo que aquele pastor tinha feito. E aí falaram para o guia, mas não tem nenhum tipo de proteção para as ovelhas, não tem nenhum órgão que protege para um pastor não fazer mal para esse tipo de ovelha, para que elas não sofram disso. E aí o guia turístico ele foi lá e foi conversar com o pastor daquele rebanho. E ele falou assim, o que aconteceu? Por que você fez isso? E aí ele explicou, ele falou assim, nessas últimas 2 semanas, aquela ovelha, ela fugiu, ela caiu num riacho, num certo dia ela tinha fugido, ela estava quase sendo morta por uma cobra, no outro dia ela caiu de um outro penhasco, eu tive que raspar toda a lã dela, e ele falou casos e casos, ele falou assim, todas as pessoas que trabalham aqui comigo no meu rebanho, já me indicaram, vende essa ovelha, porque ela dá muito trabalho. Ele falou assim, mas eu sei que para mim eu não faço isso, porque eu faço isso por amor. E ele fala, e a única forma de eu evitar com que ela morra, fugindo e se perdendo aí no deserto, como quase aconteceu 3 vezes nesses últimos dias, eu tive que fazer isso, e eu tenho a certeza que doeu muito mais em mim, em quebrar a patinha dela, só que agora, ao invés de a gente voltar para casa com ela andando, eu tenho que voltar com ela no meu colo, porque ela não consegue andar, então eu tenho que andar com ela no meu colo e levá-la de volta para a água, e vou ter que cuidar, tratar, e certamente ela vai fazer de novo, e eu vou ter que cuidar dela no colo novamente, talvez eu vou ter que permitir que ela passe por essa dor, mas para mim, doeu muito mais fazer isso. E quando eu ouvi essa história, é muito bom pensar que Jesus, ele ainda chama a gente de bom pastor, ele se chama de bom pastor e nos protege do lobo, nos protege do mercenário, nos protege do ladrão, nos protege do perigo, e mesmo assim, mesmo que quantas vezes o Senhor permite que coisas que às vezes até nos façam mal ao longo do caminho, Ele permite isso, e às vezes coisas que acontecem como se fosse essa patinha quebrada, Ele pega a gente no colo e nos leva de volta para as águas de descanso. Ele pega a gente no colo e nos leva, nos passa pelo deserto e nos leva para casa para nos tratar e para nos cuidar. Jesus, ele poderia também seguir o conselho do que esses outros pastores falaram para esse rapaz. É melhor vender, é melhor abandonar. Muitas vezes eles vendiam as ovelhas para serem mortas, porque elas davam muito trabalho, então não tinha quem cuidasse. Eles vendiam ela para serem mortos, para o matadouro, mas o que Jesus faz conosco, todos os dias, Ele pega a gente no colo e cuida da gente. E já para caminhar para o fim, a gente vai ver em João 10, Jesus ele fala, João 10, verso 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar e abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. A gente vai ver no verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Hebreus 13, 20 vai dizer, e agora o Deus da paz que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor, confirmou a sua aliança com o seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Lucas 15 vai falar para nós sobre a parábola da ovelha perdida. E da mesma forma que esse pastor, na parábola que eu contei da história, mas na parábola da ovelha perdida, fala que o pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. E ele não, ter 99 é melhor do que não ter nenhuma. Então, mas não. Pela lógica humana, era mais fácil ele era abandonar aquela ovelha perdida e considerar que ela não teria mais ela. Mas muitas vezes, esse pastor, e que Jesus fala, ele deixava o seu rebanho de 99, muitas vezes
com outras pessoas, até muitas vezes sem ninguém, mas ele deixava ela e ia atrás daquela única ovelha, sabendo que ele estava correndo o risco de perder todo o seu rebanho, mas ele cuidava daquela ovelha perdida, da mesma forma que ele cuidava de cada uma das 99 que estavam achadas. Então, a boa notícia do Evangelho é que nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nós estávamos distantes, mas Deus, com graça e misericórdia, olhou para nós e fez questão de ir atrás de nós. E até às vezes parece, com essa parábola, e também com a parábola do filho pródigo, que Deus ama essa uma ovelha de forma especial. Ele ama essa ovelha de forma única, mas na verdade que o amor e a bondade de Deus é algo tão majestoso que parece que todo o amor do mundo Ele derrama sobre cada um de nós. Dá a impressão que Deus nos ama de tal forma que nós somos a pessoa mais especial da terra, mas na verdade é porque Ele ama cada ser humano de forma especial e de forma única, porque Ele nos cuida e nos leva para a água de descanso. E a pergunta que nós podemos aprender e que o Espírito Santo me fez é: nós, como ovelhas do bom pastor, o que nós temos para oferecer para o bom pastor? Sabe, se a gente for colocar na balança, o que nós temos para dar para Jesus? Para Jesus, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa íntegra, eu sigo os mandamentos. O que a gente tem para chegar diante de Jesus e para oferecer? E aí se lembrar que nós somos como ovelhas. No final das contas, o que nós temos são apenas migalhas. No final das contas, o que a gente vai ter às vezes é como uma ovelha míope. A gente vai ter sujeira, machucado, poeira, às vezes até feridas, até mesmo vamos dar trabalho para Jesus, mas mesmo assim, Ele olha para nós, graça e com misericórdia, e a gente vai ter somente migalhas para oferecer ao Senhor, mas Ele não considera as migalhas, Ele considera o coração que nós temos para oferecê-lo, porque Jesus fala, a Bíblia fala que o Deus, Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva aqueles que têm um espírito abatido. E não é o espírito abatido de ter pena de si mesmo, mas é ter um espírito sabendo que nós somos insuficientes. Somente o bom pastor é suficiente, somente o bom pastor nos protege no vale, somente o bom pastor pode nos dar a esperança de um lar eterno. Então nós olhamos e ligamos para o jornal, é só desesperança. Nós olhamos para as notícias, é só tristeza, é só lamento, é só choro, é só dor. Nós estamos vivendo em épocas que nós temos 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo, mas mesmo assim, Deus fala que Ele cuida da gente. Mesmo assim, de alguma forma, Deus está também cuidando daquele povo, e mesmo que às vezes pelo caminho difícil, Deus está presente em cada situação. Deus ele não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio ao nosso luto. Deus não está alheio à dor daquele povo que está sofrendo no meio de uma guerra. Mas Deus manifesta a sua bondade e a sua graça pelos caminhos mais tortuosos. Eu quero ler com vocês eu vou ler alguns textos e eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E nesse momento eu quero ler alguns textos de Salmos para vocês. Salmos 34, verso 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habita num lugar alto, mas também habita num lugar com contrito e com humilde de espírito, para dar um novo ânimo. E ao espírito do humilde e o novo alento ao coração do contrito. Eu quero pedir para o pessoal da mídia soltar uma música, e depois eu quero orar por vocês, mas eu quero nesse momento te levar a fechar os seus olhos e pensar o que você, como uma ovelha, tem a oferecer ao Senhor. O que nós, como pequenas pessoas falhas, temos a oferecer a esse Deus tão grande, tão majestoso e tão bondoso. Porque a certeza que nós temos é que Jesus